Pai do Senhor, povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para a gente compartilhar um pedacinho da palavra de Deus. Me desculpe essa quarta-feira, irmão, eu quero tratar de um assunto polêmico, mas que vem me incomodando e eu tenho certeza que está incomodando muita gente, pastores, irmãos que estão em dúvida. Esse assunto está lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Quero falar sobre dízimo e oferta. Eu sei que é um assunto que tem tomado uma dimensão muito grande e equivocada naquilo que a Bíblia trata. Mas eu quero compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 diz assim: Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito. Na lei de Moisés está escrito. Paulo está fazendo inferência à lei de Moisés. Se ele está fazendo inferência, ele quer dizer que essa lei, esse princípio, ele continua. Versículo de número 9. Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? É certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aí Paulo vai dizer que ele não está usando desse critério aqui com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era muito problemática. É o caso de algumas igrejas que eu estou vendo por aí. Mas eu quero falar sobre isso de uma forma simples e direta. Primeiro, o que não é o dízimo? O dízimo não é para comprar salvação. Ninguém vai dar o dízimo e vai ser salvo. Não. Não existe tridízimo, como eu já vi algumas pessoas pregando. Que você dá um dízimo para o pai, para o filho, para os filhos. Isso é mentira. Isso é mentira. Outra coisa que é mentira, que você vai dar o dízimo e você vai ficar rico. Isso é mentira. Você vai ficar rico se você trabalhar, se você estudar, se você for honesto, e você vai ter uma vida de prosperidade. Se você for um comerciante, aí você vai ser abençoado. Então o que é o dízimo? E para que serve o dízimo e as ofertas, pastor? Os dízimos e as ofertas, irmão, são bíblicos. Em primeiro lugar, é bíblico, porque o dízimo está antes da lei, dentro da lei, após a lei, durante o período da igreja, da história da igreja, e Jesus ratificou lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo da hortelã, do cominho, do pozinho, das ervas, e não faz o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé, o amor. Fazei estas coisas sem deixar as outras. Nós temos que, a prioridade do reino é amor, a fé, a justiça, a misericórdia, mas não devemos deixar de fazer as outras coisas e fazer só uma das coisas. É necessário fazer tudo. Então, pastor, para que é o dízimo? Em primeiro lugar, o dízimo é para sustento do sacerdócio. Eu vi um pastor pregando esses dias, falando sobre isso, que o sacerdote era da tribo de Levi, que somente a tribo de Levi tinha direito ao sacerdócio. O sacerdócio hebraico, judaico, sim. Mas não existe o sacerdócio judaico, meu querido pastor? Ou as coisas de Deus só são para os judeus? A igreja não exerce um sacerdócio.
A Bíblia diz que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que tem apóstolos, pastores, doutores, profetas. Isso é um sacerdócio que tem que ser mantido para que a obra de Deus continue crescendo. Isso é o sacerdócio apostólico. Então nós, como igreja do Senhor, devemos manter o sacerdócio apostólico. E manter o sacerdócio apostólico, aqui eu abro um parêntese, para dizer que alguns pastores, esse sacerdócio apostólico não é para ninguém se enriquecer. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz claramente que quem quer, deseja o episcopado, excelente obra deseja, não pode ser ganancioso. Ei, meu irmão, quem deseja ser obreiro, pastor, evangelista, não pode querer se enriquecer com isso. A igreja tem que assalariar o pastor, tem que ter um limite. Não é o pastor pegar o dinheiro da igreja e fazer o que quer com o dinheiro da igreja. O pastor tem que ter um limite de salário, que ele ganhe dignamente, um salário digno que possa sustentar a sua família. Esse negócio de se enriquecer com a obra de Deus, isso é para salafrário. Tem que ter tesoureiros na igreja e um conselho fiscal que administra o dinheiro da igreja. Pastor não pode meter a mão em dinheiro da igreja. Segunda coisa que é para o dízimo. O dízimo é para continuar missões. Existem missionários que estão no campo precisando. Nós temos que enviar Bíblia, nós temos que enviar material, nós temos que dar condições que as missões, que os templos cresçam e continuem crescendo. Isso é missões. Para isso são os dízimos e as ofertas. E em terceiro lugar, o dízimo e as ofertas são para a justiça social na igreja. E aqui eu abro outro parêntese, meus irmãos. Eu tenho recebido na minha igreja muitas pessoas de outras denominações que eram dizimistas, ofertantes fiéis. E quando passaram um momento de necessidade, foram pedir ajuda ao pastor. O pastor disse assim: vamos orar que Deus vai te abençoar. Quando o irmão e a irmã estão passando dificuldade, é função, é dever da igreja ajudar esse membro necessitado. Quando o membro não abençoa a igreja, é a igreja que abençoa o membro. Nós temos que fazer justiça social. Não pode haver necessitado, gente passando fome na nossa igreja. Nós temos que estar atento a isso, irmão. Não pode uma ovelha pedir ajuda ao pastor e o pastor virar as costas para ela. Então, em nome de Jesus Cristo, dízimo e oferta também para ajudar o necessitado, como a cesta básica, pagar uma conta de luz. Eu sei que existe muita gente que arma para ganhar dinheiro da igreja, eu sei. Mas tem que ter uma equipe de assistência social para visitar e ver se essa pessoa realmente precisa. Se é membro da igreja e tem convívio com a igreja, nem precisa. A igreja já conhece, mas existem muitas pessoas que chegam à nossa igreja pedindo ajuda e é necessário que vá uma equipe, veja a situação dessa pessoa. E não é ajudar só irmão da igreja, não. Devemos ajudar pessoas de outras religiões, porque nós não devemos ajudar apenas quem é da igreja, não. Devemos ajudar a todos. Assim diz a palavra do Senhor. Eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu vou dar minha vida por Jesus. E não dá o dízimo. Não contribui com a obra do Senhor. Se depender, às vezes, dessas pessoas para uma porta ficar aberta, a porta vai se fechar. Porque eles não têm entendimento que a obra de Deus aqui na terra precisa de dinheiro. Você faz a obra de Deus de 3 maneiras, irmão. Você faz missões de 3 maneiras. Indo pregando, orando e contribuindo. Nós devemos fazer esses 3 passos para fazermos a obra de Deus em missões. Testemunhar de Cristo, orar pela obra de Cristo e contribuir pela obra de Cristo. Espero que essa palavra tenha trazido um conforto, uma direção ao teu coração. Não acredite, irmão, em novidades. Se alguém disser que tem alguma coisa nova a respeito da Bíblia Sagrada, fuja disso, é heresia. O dízimo, irmão, é um princípio eterno de Deus. Cultuar a Deus simboliza isso, dar a Deus alguma coisa. Não é só dinheiro, é o meu ser por completo. Que todo o teu ser, corpo, alma e espírito, estejam no altar de Deus para adorar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o teu amor, com toda a tua justiça, com toda a tua misericórdia, mas também contribuindo para que a obra de Deus avance. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho, Rua Manaus, número 36. Os nossos cultos, quarta-feira, 19h30, e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e 17h30,
e o nosso culto de louvor e adoração às 18h30. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, e com você, meu amigo, com a sua família, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.